Falta. Unnecessary roughness. Viu? Algo me diz que vamos comer muito bem aqui hoje. Rapaz, hoje a gente vai fazer costelinha. Isso indica o quê? Que estamos indo para o Kansas, Dorothy. Então, senhor Cauê Moura, hoje nós vamos receber quem para falar sobre o Kansas? Senhor Fernando Nardini, o incrível, que vai trazer não só conhecimento como profissional da área, mas também como torcedor. Então hoje nós vamos ter muita comida boa e muito papo sobre a NFL. Bem-vindo, Fernando Nardini. Muito obrigado. Que prazer tê-lo aqui. Todo meu. Você já viu como a gente é fino? A gente no primeiro episódio já traz um consagrado desse, querido. É um prazer lhe receber aqui. Todo meu. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz, de verdade. Obrigado por vir passar por isso. Pois é. Não, mas ó, eu tô aqui, ó. Eu tô com a Tá bem vestido, a caráter e com a camisa do homem, né? Com a camisa do homem, tá? Nós vamos falar um pouquinho dele. Aliás, eu vou deixar o Nardini falar, que entende muito mais. Mas você vai ficar sabendo um pouco. Hoje você será doutrinado com a palavra de Patrick Mahomes, tá bom? Pode acreditar. Pode acreditar que eu vim espalhar a palavra. É isso. Então, por favor, comece a me explicar, porque existe uma dúvida, e eu acho que é uma falta de conhecimento das pessoas, quando a gente fala do estado de Kansas e da cidade de Kansas City. Sim. As pessoas acham que Kansas City fica no Kansas. Mas até o próprio presidente americano. Até o mesmo ex-presidente americano cometeu a gafe. Exatamente. E ali, fronteirinha, né? O Kansas City tá do lado do Kansas, só que no estado do Mississippi. Certo? É mais ou menos isso. Missouri. Foi o que eu disse. Você ouviu errado. Do Missouri. Com certeza. Pô, você já esteve lá no Arrowhead Stadium. Arrowhead Stadium, 2019. Eu passei lá a semana anterior à final de conferência, que o Kansas City Chiefs acabou ganhando. E ali eu vivi um pouco do que a gente vai viver aqui hoje, que ainda não vou dizer o que é. Vocês ainda não falaram prato, né? Ah, não, a gente falou exatamente? Prato Mas vamos lá. O que nós vamos fazer? Brisket. We're not going to do brisket. Não? This looks like brisket for you. Não, actually. Hoje nós vamos fazer Ribs. spare ribs, costelinha de porco. Você sabe por que nós vamos fazer costelinha de porco no Kansas? Por quê? Porque na região do meio oeste, onde fica Kansas, onde fica o Missouri, nós tivemos uma influência muito grande italiana e uma influência também alemã. No pós-Segunda Guerra, a gente teve uma influência tão forte que a carne suína ela é muito presente nas Carolinas e na região do meio oeste. Até mesmo porque o porco ele entra na história dos Estados Unidos lá em 1490 e pouco. O porco chega nas Américas antes do Brasil ser colonizado, para você ter ideia. Mas o brisket mesmo que a gente estava falando é um prato que a gente vai ver muito no Texas. O Texas a gente vê a carne bovina. No Kansas a gente vai ver a carne suína pesadamente. No dia do jogo, no dia da final, e é um ritual que eles cumprem todos os dias de jogos do Arrowhead, a coisa começa muito cedo. Certo. É no café da manhã, não é um exagero, não é forma de dizer. A gente chegou pro dia da final de conferência às 8 da manhã, porque a gente tinha que montar equipamento, coisa do tipo, os caras já estavam com a churrasqueira aceja. No tailgate. O bicho já tava pegando, já tava bebendo, e assim... Cara, tava menos 18. Menos 18. E os caras estavam tomando cerveja 9 da manhã e esquentando o fogo pra fazer o churrasco, cara. É meu estilo de rolê. É o Lois Long. Meu estilinho. E eu falei do brisket porque eu fiquei com tanto isso na cabeça, porque, inclusive lá eles conversam muito a respeito disso, e eles fazem uma espécie de concorrência, competição entre as churrasqueiras, lá no tailgate. Quem faz a melhor costela, o melhor brisket, e eles fazem uma disputa ali, todo mundo convive. Cara, é um negócio insano, é uma experiência que tem que passar e que eu preciso voltar como torcedor, sabe? Como fã pra curtir. Porque eu não pude aproveitar desde as 8 da manhã os churrascos e cerveja, infelizmente. Mas hoje você vai. Hoje sim. Costelinha. Hoje, Cauê, enquanto eu vou trabalhando aqui, enquanto eu vou mexendo na nossa costelinha, que não é uma costelinha, é uma senhora costela. É uma baita costela. E é personalizada, né, velho? É outro nível. É outro nível, cara. Valeu, É Claudemir. a costelinha do Cauê. Nóis. Fica aqui, Nóis, ó. viu? Aqui, ó. Pô, pior que dá pra fazer isso mesmo, hein, rapaziada? Olha quase do tamanho, hein? Legal, bacana.
Hoje nós vamos fazer uma spare ribs. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, nós temos diversos tipos de corte de costela. Certo. Spare ribs é o corte que pega a costela inteira mais parte da barriga. Por isso que ele é tão alto. E ela é gordinha. Isso. E é diferente da St. Louis, que é aquela costelinha que a gente conhece como a costelinha do restaurante com nome australiano. Sim, sim. Pois sim. é, aquela dali, essa é magrinha. Aquela é magrinha. Essa daqui é gordinha que nem a gente. Olha aí. Você joga no lixo pra mim? Spare ribs. Então você vai ver, olha isso aqui. Cara, que coisa linda. Olha isso aqui. É. E vai, conta pra mim, como foi a sua experiência lá? Como é viver a NFL, um jogo, e apresentar um jogo, você estava lá cobrindo um jogo. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Então, eu acho que tudo é potencializado pelo tamanho da cidade. Kansas City é uma cidade pequena. Sim. É uma cidade que vive muito esse time, a ponto de você... Eu passei uma semana lá, talvez seja uma impressão desse pouco tempo que eu passei. Mas dá a impressão de que a cidade morre nos meses que não tem NFL. Entendi. Porque a vida dos caras é aquilo ali durante a temporada. Sabe, ir pro estádio logo cedo, curtir o jogo até o fim. Deve ser um abalo, uma frustração tamanha quando o time não se classifica pro playoff, por exemplo, que a temporada acaba cedo. Porque a diversão dos caras acaba cedo também. Entendo. Então, o que me encantou em Kansas City, e talvez tivesse sido a mesma coisa se eu tivesse ido a Green Bay, por exemplo, o tamanho da cidade, uma cidade pequena, que vive em torno do time, não é um fanatismo. Eu costumo dizer que é uma devoção da torcida, da cidade ao time. Então, porque não é doentio, é um negócio muito natural, né? Cara, eles curtem muito e o momento é espetacular por causa desse cara aqui. Por causa desse moço aqui. Você já viu? Já tinha ouvido falar dele, Salomão, do Patrick Mahomes? Rapaz, eu ouvi escutar só de Bruno e Mahomes, mas... de resto não conheço, me explica. Eu acho que o Nardini vai explicar com muito mais precisão. Eu só diria o que um fã leigo diria, que o cara é um monstro, mas eu acho que o Nardini pode falar um pouquinho melhor sobre a lenda Patrick Mahomes. É um cara de um talento incrível, é um cara que muitos times que precisavam de quarterback deixaram passar nas primeiras rodadas do draft, que o Kansas City trocou para subir no draft e draftar o cara, e ele chegou e mostrou por que ele é tão diferente. É um cara de extremo talento, como eu disse, é um cara de braço forte, é um cara de ótima capacidade de improviso, bom de pernas também, e que contou desde que chegou com boas armas. Agora perdeu o Tyreek Hill para a próxima temporada. Então há uma curiosidade, uma expectativa para ver como é que o Mahomes vai sobreviver sem esse cara em profundidade. Nomes chegaram, mas não se compara ao Tyreek Hill, que é um cara de outro nível que foi jogar no Miami Dolphins. Agora, é um cara de extremo talento, é um cara que assinou um contrato de $500 milhão. Tranquilinho, tá? O contrato de longo prazo é de maior valor da Exato. Um contrato gigantesco, ou seja, para passar a vida ali, é difícil de imaginar que ele saia. E um cara extremamente identificado com a cidade, a ponto de, nas finais de conferência, se eu não me engano, nas vésperas das finais de conferência de 2000, e agora não vou se lembrar se é 19 ou 20, ele saiu para jantar numa noite em Kansas City, num restaurante normal, como um cidadão normal, que ele não é. Chegou lá com a mulher, não tinha filho ainda, jantou, ninguém encheu o saco do cara. Ninguém foi pedir selfie, autógrafo, ninguém foi cumprimentar, nada. Ninguém quer atrapalhar a rotina do campeão. Nada. O cara chegou... As pessoas respeitam, né? Então, totalmente respeitado. Acabou o jantar, ele parou na porta e falou: gostaria de agradecer a todos vocês pelo respeito, pela minha noite, por respeitar o momento, por me deixar jantar, curtir aqui com a minha mulher. Ele pagou a conta de todo mundo. Incrível. O cara pagou a conta de todo mundo do restaurante. Incrível. Então, é um cara que tá ali é o lugar dele, sabe? É muito difícil imaginar o Mahomes fora dali. Chegou, se encaixou, ganhou um título que o time não ganhava há 50 anos. Sim. Cara, isso é muito louco. Pois é. É o cara, ele é o cara. Hoje eu posso te falar que o quarterback ainda, ele é a estrela do futebol americano. Ele sempre vai ser. É a liga de quarterbacks, não tem a menor dúvida. É muito difícil um time com... São raros os casos. Acontece, mas são raros os casos dos times que conseguem ser campeões ou fazerem grandes campanhas com um quarterback que não seja acima da média. Sim. Sem dúvida, são as grandes estrelas. Essenciais. Você viu o jogo de dentro do Arrowhead, então? Eu fiquei quando começou o jogo eu tive que subir, não tinha direito de ficar no campo. Entendi. E eu agradeço pelos menos 18 graus,
Pois eu tava com 2 casacos gigantescos, eu tava do lado daquela turbina que, aquece a alma e eu tava com frio. Então eu agradeci precisar subir. O meio oeste é muito frio. Muito frio. É muito frio. É um negócio insano, é um negócio que não dá pra acreditar. A gente não calcula. A impressão que te dá é que depois dos -5, menos 35 é a mesma coisa. Tá tudo anestesiado, cara. Tá tudo anestesiado, você não sente nada. Bom, mas você conseguiu ter uma demonstração então, porque lá os caras têm recorde de barulho, né? Você conseguiu perceber isso na prática? É ensurdecedor. A entrada do time no campo e o começo do jogo é um negócio ensurdecedor. Aquela música... aquilo, cara, cantado pelo estádio inteiro, juro, treme o pulmão, cara. Você treme por dentro. É muito louco. É uma energia inacreditável. Eu nunca senti nada parecido. Nada. A gente pode dizer que o futebol americano é o que o futebol brasileiro é pro brasileiro? Ou existe uma diferença do povo e tudo, mas existe esse amor, essa mesma ideia, essa mesma paixão? Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente porque, assim, tem times de torcidas nacionais, de torcida nacional, que tem torcedor em todos os cantos. Mas é um negócio mais concentrado. É um negócio que a cidade vive mais. É um negócio que, se fosse comparar, assim, pelo amor de Deus, muito mal comparando. Teve uma época em São Paulo que a gente tinha as ligas de basquete fortes, por exemplo, e os times do interior moviam as cidades. Sim. Era mais ou menos isso. Só que, de novo, é uma comparação até descabida, porque lá tem uma história, os times normalmente estão há muito tempo nas cidades, com raras exceções agora de mudanças, principalmente dos Raiders. Então há uma identificação das cidades com o time. E as cidades vivem intensamente. Quando a cidade é menor, como Green Bay, como Kansas City, eu acho que essa paixão ela ganha muito fôlego. Viu, o que você está fazendo nesse momento em que a gente bateu um papo? O senhor estava rabiando essa costela? Rabiando a costela. Rabiar é um verbo que novo verbo. É um novo verbo que a gente colocou no linguajar brasileiro. Pessoal, nós estamos fazendo aqui o processo básico da costelinha. Que primeiro nós tiramos a membrana, que é a pleura, que é a membrana que fica dentro da caixa torácica, que é uma membrana muito dura. Isso aqui não derrete. Certo. Isso aqui é uma membrana de proteção orgânica, do qual a gente precisa tirar, senão ela vira uma borracha e entorta a costelinha todinha. Ah, ela estraga o resto do processo. Tudo. Depois a gente passou um sal, eu passo um sal colorido. Aqui eu tenho um sal vermelho, esse sal ele leva alguns temperos, tá certo? Mas você pode colocar um sal com pimenta sem problema nenhum. Eu prefiro colocar com algum avermelhado, seja uma páprica, seja um coloral, para ele puxar essa cor mogno durante a defumação. E isso é um negócio que os americanos com esses dry rubs, cada um tem a sua receita predileta, do jeito que gosta, e não revela de jeito nenhum. Quando o cara faz sucesso, ele não revela de jeito nenhum, né? Exatamente. Ou ele lança, ou ele vende. Exato. Porque existe uma diferença muito grande no American Barbecue. Além da textura, é o sabor. E o sabor, ele indica de onde você é, que tipo de cultura você teve, de que cidade você é, de que bairro você é. Porque se você é de um bairro mais latino, você vai usar mais picância. Se você veio um pouco mais da Nova Inglaterra, você vai usar mais açúcar. Se você foi para o Texas, você vai usar um atum matado. Então todas essas nuances, elas indicam bastante de onde você é. Eu aprendi a fazer barbecue na Louisiana, onde eu morei, no Texas e no Alabama. Então eu tenho essa cultura de usar muita cebola, muito alho, que eles têm uma cultura mais francesa, digamos assim. Então aqui eu tenho o rub, inclusive, que eu usei. Rub é um tempero seco, no qual vai sal, pimenta, açúcar. O açúcar ele não vai para adoçar, nem sempre, algumas vezes sim. Mas o açúcar ele vai mais para dar caramelização e a característica visual do American Barbecue, que é uma cor mais escura. Aquele bark! Exatamente. Exatamente. Eu tô vendo aqui pelo conhecimento dele. Você deve se arriscar também. Eu sou um metido a besta na cozinha. Olha aí. Conto mas. É mesmo? Mas hoje você vai cozinhar bastante. Meu trouxa não vai ficar aqui cozinhando sozinho. Não, sou parceiro. E aqui a gente usou o hub, inclusive. Eu tenho a minha linha de hub. E você pode fazer o seu hub da forma que você quiser. Procura. Tem um canal horroroso na internet de um cara que cansou de ser chefe. E aí ele tem alguns vídeos de hub. É bom até. É uma coisa meia boca, né? E aí você pode fazer o seu hub ou adquirir o seu em qualquer loja especializada na internet. Você vai encontrar
que nós vamos fazer? Nós vamos passar delicadamente, nós não vamos passar demais, porque durante o processo dele de defumação ou de assamento, caso você não tenha um pit para defumar, ele vai absorver muito, ele demora muito tempo para ficar pronto. E nesse tempo a carne vai absorvendo e se não fica muito forte. Aí você vai ter um gosto, um churrasco com gosto de tempero, não com gosto de carne com um tempero. Perfeito. Então, entenderam? Entendi. Então aqui nós passamos esta belíssima costela spare ribs dos todos os lados. E agora nós vamos levar para o nosso pit. O pit, ele é um defumador. Qual que é a grande diferença do churrasco brasileiro para o churrasco americano? O americano, ele é um low and slow e o brasileiro é o hot and fast. O que isso quer dizer? O americano, ele gosta de pegar as partes duras, porque isso vem de uma coisa cultural, vem da cultura indígena americana, da cultura africana que veio aí na época da escravidão. Então você tem pedaços de carne dura, que tem muito colágeno, e elas precisam de um longo período de tempo em uma baixa temperatura para esse colágeno renderizar, ele hidrolisar, e ele virar gelatina, e ele ficar super suculento. O brasileiro não. O brasileiro gosta de pegar... Eu falo, é o seguinte, americano gosta de peito, brasileiro gosta de bunda. E eu estou falando de churrasco. O americano gosta do brisket, que é uma carne dura. O brasileiro gosta da picanha que fica no traseiro. Não tem jeito. Que é aquela carne macia que você corta. Ah, é o seguinte, o churrasco brasileiro você acende o fogo ainda não pegou nem braseiro, tá subindo o chame, tem criança gritando e velho reclamando que ainda não tem carne, gente perguntando se a carne tá pronta. Aí você coloca a grelha, o negócio tá frio, você coloca a carne começa a cozinhar. É totalmente isso, e a gente correndo, e é pagode tocando, e a cerveja ainda nem colocaram pra gelar, corta a carne toda cagada. Brasileiro, isso é churrasco de brasileiro. Americano não. Apressado. Eles levam muito a sério, né? Americano começa à meia-noite para comer meio-dia. E a madrugada inteira fazendo o churrasco. É o que nós vamos fazer hoje. Eu gosto muito de comer, entendeu? Agora, realmente, começar meia-noite o churrasco de amanhã, eu prefiro o pagodão e a carne... A carne na grelha, filha. É isso. Mas aqui nós vamos levar para o nosso pit. Hoje nós vamos defumar ele a 120 graus, uma lenha de macieira, vai ficar super gostoso. Mas se você não tiver um pit, se você não tiver um defumador na sua casa, você pode levar para o seu forno em uma temperatura mais baixinha do forno, deixa lá por 2, 3 horas, ele vai renderizar, ele vai cozinhar bem devagarzinho e depois nós vamos passar o nosso molho barbecue e torar o fogo para ele caramelizar e você ter aquele acabamento. Não vai ter o gosto do defumado, mas você não vai deixar de fazer por conta disso, né, demônio? Então vamos lá comigo, leva esse aqui para defumar. Vamos. O que vai agora? Agora, meu bem, precisa fazer o acompanhamento. Certo. Agora é a hora que o Nardini vai botar a mão na massa? Ah, lógico. Perfeito. Nardini, não existe churrasco americano, não existe barbecue sem uma coisa. O que é? Salada de batata? Também, mas a outra coisa que acompanha toda a carne. Molho barbecue. Agora nós vamos fazer os dois. Qual que você Barbecue quer caseiro, fazer? hein, cara? Vamos começar pelo barbecue? Vamos. Perfeito. Mas enquanto eu tô organizando as coisas aqui, eu quero entender uma coisa. Diga. Como é trabalhar na ESPN com NFL, com futebol americano? Acho que não teria outro lugar melhor para se fazer, do jeito que se faz na ESPN, com o tanto de possibilidades que a ESPN tem. Nenhuma emissora no mundo faz a quantidade de jogos por semana de NFL que a ESPN faz. O que é isso aí, cara? Glucose de milho. Ah, mas isso, glucose de milho não tem outra cor? Então, tem, mas é tingida. Essa aqui é a glucose. Essa é a glucose que a gente usa para fazer molho mesmo. Ela é transparente, ela é mais densa. É ela que dá aquele acabamento do molho que a gente não tem quando a gente faz em casa, fica aquele molho meio molho de tomate. Sim. A glucose dá aquele brilho, dá aquele acabamento americano, que a gente glaze. Industrial, digamos assim. Entendi. Legal, Bom, coisa voltando, desculpa Não, vai lá. a interrupção. Pela pensei curiosidade. Você Essa cola que ele tá colocando aí, cara. Então, como eu
estava falando, a ESPN é a TV que mais passa jogos por semana, assim, são 7 jogos por semana de NFL. Nenhuma outra TV no mundo tem tanta propriedade e tantos direitos a ponto de passar. Então tem jogo de quinta, tem jogo de domingo, tem jogo de segunda-feira, isso na temporada regular. A equipe de esportes americanos, digo tanto de NBA quanto de NFL, o pessoal é muito viciado, muito apaixonado pelo que faz. Como tantos outros criadores de conteúdo que a gente tem na internet hoje, que fazem muito mais, às vezes, por paixão do que até por profissão, e isso é muito legal. É outra característica da NFL que eu acho genial, cara. Genial, genial. Tem muita gente falando a respeito do assunto. Então, ali se trata disso, nesse núcleo de esportes americanos, se trata disso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e durante a temporada é óbvio que a pegada é muito maior. Então a gente é muito bem amparado. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, tem muito material para estudar. Todas as semanas o Media Guide dos times tem pelo menos 200 páginas. Assim, não vou dizer que a gente lê as 200 páginas, é óbvio que não, mas você tem que saber onde estão as coisas para, de repente, numa necessidade, você consultar. Tem um serviço da ESPN americana de estatística, que eles mandam todos os jogos com transmissão da ESPN, eles mandam um pack de stats também, pra gente acompanhar e ter as informações. Incrível. Então, cara, são essas fontes de informação, é o pessoal no nosso ouvido, é o Twitter com o pessoal que tá lá, os jornalistas americanos que acompanham, os brasileiros também que produzem conteúdo legal e sempre abastecem de informação. Então, cara, chega coisa de todo lado. Chega, é uma dinâmica diferente de transmissão de qualquer outra modalidade. Existe uma conexão entre vocês e os americanos e os jornalistas americanos? Sim. Através desse departamento de estatísticas, né, que eles estão a serviço. Por exemplo, a gente tem um negócio online. O Mahomes lança 5 touchdowns no jogo. Você bota lá, qual foi a última vez que alguém lançou 5 touchdowns no jogo? Tá lá. Aí o cara vem com a resposta, tipo, 3 minutos depois. Olha, o último foi o Tom Brady no New England Patriots em 2005. Incrível. É muito imediato. Então a gente tem muito acesso a esse tipo de informação e a NFL pede isso, né, cara? O brasileiro não é tão acostumado assim com estatística e o brasileiro que acompanha o futebol nessa nossa monocultura até se irrita com o excesso de número, termo técnico, diz que futebol não é ciência e coisa do tipo, mas o esporte americano pede isso. E a gente consegue, acredito eu, que abastecer de maneira muito satisfatória. Com certeza. É legal porque transparece muito. A transmissão da ESPN é feita principalmente por caras que gostam muito do esporte, tá ligado? E não tem como ser diferente, cara. Se você gostar mais ou menos, você não vai sair igual. É acreditar no que você faz. Sim. E assim, é a mesma coisa da cozinha. Exato. Vocês são exemplos disso, cara. Se vocês não acreditam no que vocês fazem, vocês não teriam o sucesso que vocês têm. Então eu acho que é bem por aí. É um negócio que você bota muita fé mesmo e a coisa sai redondinha. E vem cá, você tem uma longa carreira nos esportes, mas chegar na NFL foi uma coisa um pouco mais recente, né? Como que você foi parar nisso? Bem mais recente. Assim, acompanhar a NFL como fã, eu acompanho faz tempo. Certo. Como várias outras modalidades. Começar a narrar a NFL de verdade faz uns 4 anos, que eu fazia mais esporadicamente. Nos últimos 2 eu passei a fazer todas as semanas, depois da saída do EV. E ali eu fui começando a me aprofundar. Ali, cara, a partir do momento que a oportunidade é semanal, ou você mergulha, ou você fica para trás, ou você não vai entregar direito, e o público de NFL ele é exigente. Então você tem que mergulhar, não te resta alternativa. E, cara, eu só agradeço pela oportunidade. Hoje eu sou fascinado por NFL, então eu me tornei um aficionado, assim, eu me tornei um viciado, forte. Já conta pra nós, você vai pra lá esse ano? Tomara. Eu não sei, mas tomara. Vou mandar você pra lá. Tomara. Leva nós! Esse ano o Super Bowl é no Arizona. Vai estar quente, pelo menos. Quente aonde? Não? O quê? Mas bem que o deserto é o Arizona fica um frio do capeta. Gelado e gelado. Em fevereiro, né? Entendi. Mas um frio, tá na primavera em fevereiro. Início da primavera. Então não tá muito frio, não. Vem cá, o que você adicionou ali depois de ter colocado aquela cola de sapateiro no começo? O que mais que veio? Deixa eu explicar pra vocês qual é a nossa base. Normalmente a gente vê as receitas de barbecue, aí coloca ketchup, coloca mostarda, ketchup, molho inglês, beleza. Aqui eu tô fazendo uma coisa um pouco menos instintiva,
Porque muitas pessoas, elas cozinham olhando, elas cozinham pelo que ela olha. Então ela fala, aquilo dali é vermelho e tem ketchup. Nós trabalhamos com uma base um pouquinho diferente. Como a gente está trabalhando com glucose, para quem não sabe o que é glucose, é um xarope de milho. Ou seja, ele é açúcar de milho. Então ele tem um leve doçor. Para dar um pouquinho mais de doçor e cor, nós utilizamos também aqui um pouco de mel de engenho. Olha. Que eu nunca lembro o nome, como é que vocês chamam aqui no Sudeste, melaço de cana. Melaço de cana. Porque pra gente é mel de engenho. Aí nós colocamos aqui extrato de tomate, nós colocamos um pouco de mostarda, vinagre de maçã. Por que o molho barbecue ele tem essa característica agridoce? O doce é por conta da época da colonização, onde o açúcar, tudo que era doce, era colocado como algo chique. O ácido é por dois motivos. A primeira é tirar o gosto de comida estragada. A primeira base do ácido é tirar gosto de comida estragada. Certo. É fazer com que não fique aquele gosto de residual. E a segunda é que comidas gordurosas, normalmente o colágeno, o churrasco americano, ele leva carnes que contêm uma quantidade de colágeno e gordura muito grande. E esse ácido, ele meio que inocula aquilo dali. Então a gente vai ver aqui que nós vamos ter um molho que ele ainda está um pouco líquido, mas que no momento em que ele esfriar e que ele reduzir, ele vai ter um corpo muito bonito. E como eu falei para vocês, ele vai dar aquela característica de gel que a gente não consegue só misturando o ketchup e tudo, que fica mais pastoso. Aqui a gente Nenhum outro espessante vai te dar isso aí, né? Não vai. E, Bruno, mas onde eu encontro glucose de milho? Eu não encontro essas coisas na minha cidade. Tu não procurou? Tu ainda nem procurou pra dizer que não vai encontrar essa desgraça na tua cidade. Inferno, eu tenho ódio. Catrica, que já procurou? Mas tem uma marca comercial que parece um mel, não tem? Não vou uma falar marca comercial, mas ela é caríssima, de igual o nome dela. Exato. Só que ela tem um sabor, eles colocam aromatizante. Em qualquer loja, você coloca assim na minha cidade, no Google, loja para confeitaria. Glucose vai estar lá. Glucose vai ter lá. Tudo que a gente está usando vai ter lá. O que é essa acidez que eu tô sentindo no aroma? É vinagre de maçã. Puta que... Muito bom. Muito bom o cheiro de maçã. Esse cheiro é maravilhoso. E aqui nós vamos reduzir até isso aqui. Eu vi que você colocou aí extrato de tomate, molho inglês, mostarda. Mostarda, molho inglês, molho de pimenta. Porque eu tenho uma cultura muito maranhense, então pimenta pra mim é uma religião. Tem que ter. Pimenta pra mim é uma coisa que não tem como. E aí você coloca alho em pó, cebola em pó, pimenta caiena, mais um pouco de pimenta e louro em pó. E isso vai te dar aquele acabamento bem americano. Você pode Ele colocar falou que ele aprendeu o churrasco na Louisiana, só que a influência maranhense já está com pimentão Já aí. pegou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente for falar da Louisiana, quando a gente for falar do Saints, eu vou fazer essa comparação. A cultura da alimentação do Pará e do Maranhão é muito parecida. Você tá brincando comigo? Com a cultura da Louisiana e do Alabama. Porque nós vamos ver, tecnicamente, os navios negreiros que levavam os africanos traficados, levaram para o Brasil, depois eles subiam para o Caribe e depois para a Louisiana. Então nós vamos ver culturas muito parecidas alimentares, pratos muito parecidos, logicamente com suas individualidades regionais, claro. Mas você vai ver muita coisa que você vai ver na cultura do Maranhão, de tempero e base técnica, que é idêntica à cultura da Louisiana. Porque o Maranhão, São Luís principalmente, é a única capital brasileira que tem base francesa. Francesa, africana e indígena. Louisiana, Cajun Creole, francesa, africana e indígena. Então nós temos algumas comparações que são bem interessantes, mas no dia que a gente for falar dos Saints, a gente vai entrar bastante nisso. Eu acabei de aprender muito. O Maranhão, Cajun. Exato. O pior é que é verdade. Aqui, pessoal, quando você sabe que ele está pronto, ele dá essa característica, ele perde aquelas bolhas muito pequenas, aquele vapor, e ele se transforma em bolhas mais grossas que parecem um caramelo. Daqui eu não passo, porque senão ele vai ficar grosso demais. Então aqui nós temos o nosso molho barbecue, que a gente chama de um molho barbecue, que é uma base de glaze, mais brilhante, mais interessante, super bonito. Olha aqui.
Nossa, tá cheiroso. Não, o aroma disso aqui. Olha isso daqui. Ah, Bruno, mas tá muito líquido. A glucose, assim que ela esfriar, ela vai dar uma engrossada. Então nós temos o nosso molho barbecue pronto. Pelo amor de Deus. Daqui a gente vai pra salada de batata? Salada de batata. Enquanto você vai preparando, eu queria perguntar pro Nardini a respeito do último Super Bowl. Você tava como repórter ainda? Tava narrando? Não, narrador. Eu tava narrando. Narrando daqui? Lá no sofá em Los Angeles. Qual que é a diferença de estar perto? Ah, cara, é outro mundo. A experiência, o Super Bowl, porque a gente sabe, né? Todo ano ele acontece, ele seria algo comparado, talvez... É difícil até de comparar. É menor que uma Copa do Mundo de futebol, mas é maior do que uma final de Libertadores, sabe? Então, uma coisa muito grande. Dos eventos anuais, eu duvido que tenha alguma coisa mais espetacular. Como é estar perto disso? Como foi? Cara, é insano. Assim, eu já tinha vivido a experiência como repórter em Miami em 2019, Certo. 2020. Narrei o Super Bowl aqui por causa da pandemia. O primeiro depois da saída do Everaldo. E agora eu consegui, ainda bem, conseguimos voltar a viajar e fomos lá pro SoFi Stadium. Esse da camiseta. Esse aqui da camiseta, exato. Los Angeles Rams e o Cincinnati Bengals, que foi a grande surpresa da temporada. Cara, é outro mundo, é outra história. É alucinante. Por o estádio ser fechado, de novo, voltamos ao barulho do Arrowhead, algo muito semelhante, muito semelhante. Só que dessa vez eu estava de fone, eu estava com o meu retorno no talo, e eu não ouvia o Paulo Antunes do meu lado. Que absurdo. O som que entrava, cara, o som que entrava... Era ensurdecedor. Era absurdo, era muito absurdo. E assim, embora o Rams jogasse em casa, era muito dividida a torcida. Tinha muita gente de Cincinnati ávida por ver o time campeão. Sim, sim. Então, cara, foi alucinante. De novo, é aquela energia que você treme por dentro, é uma atmosfera incrível. É difícil de você escutar, mas a hora que acaba você fala, puta, cara, olha o que acabou de acontecer aqui. Eu não acredito que eu tô aqui, velho. É insano. É insano. Essas experiências são insanas. E me diz, nós vamos ter esse ano surpresas? O que a gente pode esperar da NFL desse ano, da temporada 2023? Ah, 2022, agora para cravar Super Bowl desse ano. Putz, Super Bowl. Credo, já meteu louco já. Cara, não, fizeram um Super Bowl Challenge lá, o negócio dos playoffs. Certo. Cara, eu coloquei o Tennessee Titans campeão do Super Bowl. O Tennessee caiu na primeira rodada. Eu sou o pior do mundo no palpite, cara. Mas eu vou botar aqui Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills na final. Olha aí. Por quê? O Buccaneers vem com um moço aí que você já deve ter ouvido falar. Sim, é um jovenzinho aí, promissor. Né? O Giselo tá lá. O Giselo. Que estranho, né? Eu pensei que ele ia voltar pro... Acho que terminaria a carreira lá, né? Não, mas eu realmente... Estranho, eu não entendi nada dessa divisão. Eu sou um pouco leigo com relação à história toda. Por que ele foi parar na Flórida? Então, ele bateu no teto em New England. Depois de 6 títulos e coisa do tipo. Um relacionamento duradouro de sucesso com o Bill Belichick, que é o maior técnico da história da NFL, mas que não é um cara fácil. Tinha desentendimento também com a direção do time, enfim. Ali acabou pra ele. Não dava mais. Foi jogar na Flórida, cansou de passar frio também, né? Foi lá na Flórida com um tempo mais ameno. E assim, foi montado um time excelente. Ele chegou e fez um time disputar pela primeira vez no Super Bowl em casa, fez o time ser campeão do Super Bowl pela primeira vez, tudo deu muito certo. Na temporada seguinte, dizem, há um relacionamento não tão bom com o Bruce Arians, que era o técnico da equipe. Certo. Então o Tom Brady falou, ó, acabou a temporada, falou, parei, deu pra mim. Aí o Bruce Arians falou, não, tô fora, não vou mais comandar o time. Aí o Tom Brady voltou. Saiu da aposentadoria. Que estranho. Ou seja, então, era picuinha. Dizem que é isso. Né? Que a questão era... É a boa e velha picuinha. Agora vamos ver como vai acontecer. O time continua sendo muito bom. Não tem o Rob Gronkowski para a temporada, mas contratou para outra posição, evidentemente. Mas um cara que foi uma estrela, o Julio Jones, para ser mais um recebedor, mais uma arma para o Tom Brady. Então eu acho que pode ser um time muito forte para essa temporada de novo. Olha aí. Eu não sou uma pessoa que acompanho, inclusive eu tô aqui para aprender com vocês, porque eu não sou esportista. Nunca fui, nunca tive nem pro futebol, nem para nenhum tipo de esporte eu tive paixão. Mas quando a gente começa a trabalhar com alimentação, com churrasco, a gente entende o quão o esporte faz parte da nossa vida. Principalmente do churrasco, principalmente do American Barbecue.
E eu acho que é legal para as pessoas que estão assistindo também, salva isso daí. Se ele falar alguma coisa errada, mete um louco nele. Isso é um clássico. Esse é um clássico. Mete um louco nele. Isso é um clássico. Tudo que você fala acontece o contrário. Se tem uma coisa exata em televisão, é isso. A boca maldita, que assim, ela é um fenômeno mundial. Tudo que você fala vai acontecer ao contrário. E se fosse acontecer ao contrário? Desculpa os torcedores do Bills e do Buccaneers aqui que eu coloquei na final. Zicou, né? Acabou. E se fosse ao contrário? Se você falar assim, equipes que não entrariam de jeito nenhum, mas que deu uma gira no mundo e entrar. Uau. Quem hoje pra essa próxima pra acontecer temporada. uma catástrofe, Isso. assim? Ou pra ser uma zebra, você tá falando? Exato, deu zebra. O pessoal que era ruim ficou bom. Não, mas aí você tá falando em que patamar de ruim? Terra arrasada? Não, eu tô falando no seguinte, você falou os times que você acha que tem podem time ali, ir. pelo amor de Deus, você pode falar do Houston Texans, cara. Se o Houston Texans chegar, é o hecatombe, é o apocalipse. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o Dallas? É uma pergunta toda temporada. E o Dallas? Então. Vai ter que criar vergonha na cara? O Dallas, cara. O Dallas tem um quarterback excelente, o Dak Prescott. Tem um jogador de defesa que vai ser uma estrela da liga, provável Hall da Fama, o Micah Parsons, um cara que chegou no ano passado. E assim, parece que ele se multiplica em 3. Ele joga em mais de uma posição, ele está em todo lugar do campo, ele apressa o quarterback. Cara, ele faz tudo. Ele faz tudo. No setor defensivo, ele faz quase tudo. Então é um cara muito bom, é uma unidade muito boa, é um time muito bom. Perdeu recebedores, é verdade. Pode fazer uma boa campanha. Agora, não acho que seja para Super Bowl. Se você falar, o Dallas vai criar vergonha, o que é criar vergonha? É chegar no playoff? É chegar na final de conferência? Acho final de conferência muito. Playoff, acho que chega. Tem que chegar. Quanto tempo faz que o Dallas não ganha? Uau. Muito. Foi o que, na década de 90 ou década de 80 que eles ganharam a última vez? Vai, Pilate. 26. 26 anos? 26 anos? Foi então 90 e 96. Nossa senhora, cara. Bom, 96. o jejum dos Chiefs era muito maior. Era de 50 anos até recentemente. Entendeu? Ele tem uma história legal dos Chiefs. Eu tava lá de repórter, lá no Hard Rock Stadium, em Miami. O jogo rolando, tava o Everaldo e o Paulo Antunes na cabine. Cara, eu não tinha uma matéria. Eu precisava fazer uma matéria pro Sport Center, eu não tinha uma matéria. O que eu vou fazer? Alguma coisa diferente. Falei, chegou uma determinada hora, eu falei, vou sair daqui. Vou sair da cabine e vou dar uma volta no anel, embaixo da arquibancada. A hora que eu chego, que eu saio, eu ando o quê? Uns 100 metros. Tem um casal, eu vou me abaixar aqui, não sei se vai aparecer. Os caras assim, ó. No bar, eles com ingresso, eles assistindo na televisão do bar, os dois assim, de mão dada, alucinados. Touchdown dos Chiefs. Os dois se abraçam e começam a rolar no chão. Aí eu falei, puta, peraí, minha matéria apareceu. Eu tenho uma matéria. Agora eu tenho uma matéria. Beleza. Aí comecei a falar pro cinegrafista, meu, não sai daqui. É o tempo inteiro. Dá o play, cara, dá o rec aí e deixa gravando. E, cara, várias reações, nervosismo, andando de um lado pro outro, liga no celular, chora. Aí beleza, acabou o jogo, os dois, choram pra caramba, se abraçam, tá? Eu fui conversar com eles. Cara, eles há 40 anos pagam o carnê anual do Kansas City Chiefs no Arrowhead. Há 40 anos. Nossa. Eles nunca viram um time campeão. Eles viajaram para Miami e viram um time campeão pela primeira vez na vida, sendo 40 anos pagando o carnê. Então, cara, eu falei, puta, a matéria apareceu ali na minha frente. Sim, Essa é uma baita história, cara, e que mostra o tamanho do Kansas City Chiefs para a cidade. Né? Sim. É o que a gente estava conversando ainda agora, que o amor dos times... aqui no Brasil a gente vê no futebol uma certa violência quando o time não ganha, quando não tem uma boa temporada, a gente vê o pessoal quebrando tudo. Nos Estados Unidos a gente vê que as pessoas têm um apoio muito grande, tendo temporada ruim ou tendo temporada boa. E que respeitam o processo. Sim. Sabem que um time não vai ganhar sempre, todos os anos. Então, cara, eu falei do Houston Texans. Tem outros tantos e tantos exemplos de times que entram em reformulação. O time tanca, o time entrega a temporada para ter boas escolhas no draft seguinte, para recomeçar a montagem do time. E os torcedores sabem respeitar esse processo. Alguns nunca foram campeões da NFL. Estão respeitando esse processo há décadas. Mas entendem. Sim. Não vai ser sempre. Então eu acho que essa diferença de cultura é legal. E a relação do torcedor de futebol brasileiro com o seu time é cada vez pior, cada vez mais doentia. É cada vez mais doentia. Porque nos jogos que eu fui, você via na cadeira...
tem aqui a fileira com o pessoal de um time, na mesma fileira tem um pessoal do outro time, e todo mundo se respeita e brinca, e não tem violência, não tem agressão, não tem xingamento. Até com relação ao tratamento dos atletas, quando eu comecei a acompanhar esportes americanos, eu ficava chocado, porque eu vinha de torcida de futebol mesmo, fanatismo, e eu comecei a acompanhar esportes americanos e via algumas declarações de atletas que aqui você fala, cara, isso daí vai gerar violência, não é possível o cara falar, você saber, por exemplo, que o atleta tá jogando num time, mas ele é torcedor do outro, ou fala que preferia estar na equipe e tal, ou então ele já está num time atual, mas ele fala sobre como o time de 2 anos atrás, quando ele estava lá na Califórnia, era melhor. Você pensa, como. Cara, você imagina se o cara falar isso no Corinthians, ele não sai. Vão apedrejar o carro dele, mano. É surreal, assim. Apedrejar o carro é o de menos. Não, é triste, cara. A relação não é legal. E lá eles respeitam. Eles sabem que, cara, beleza, o mundo vai girar, vamos ter times bons ou não, de acordo com a diretoria do seu time, porque se faz muita besteira também nos bastidores. Tem troca de comando de dono do time, tem troca de general manager, enfim. Tem muitas nuances, cara, muitas variáveis. Mas há um respeito pelo jogo, pelo atleta, pelo profissional. E eu acho que isso é muito legal de ver. A gente tem muito a aprender com isso. Com certeza. Não, a imagem de um jogador fazendo um touchdown e indo no meio ali da aglomeração de torcedores adversários, porque tem um torcedor do time dele e ele entrega a bola no meio dessa galera e tá todo mundo meio, isso aí, cara. É o trabalho dele. E ninguém tá agredindo o fã, o atleta, é um negócio muito legal de ver. Vamos pegar a nossa costelinha, ela já defumou, vamos agora botar ela para quebrar, ou seja, para ela fazer aquele processo de ficar deliciosamente saindo do osso. Vamos pegar a costelinha? Vamos embora. E aí? Aí eu te pergunto, e aí, o que você acha? Não, pra mim já tá pronto para abocanhar. Exato. É só executar, agora é só executar. Mas você tá me falando que vai melhorar a situação ainda, então beleza. Ela ainda tá dura, porque ela defumou, a gente defumou em lenha de macieira, agora nós vamos quebrá-la. É fazer esse processo da hidrólise para que ela fique bem macia. Então eu vou pegar aqui meu papel alumínio, eu vou pegar dois pedaços de papel alumínio grandes, e aí eu vou colocar manteiga. Manteiga deixa tudo melhor. Eu não vejo como isso pode piorar. Tipo, não teria como. Manteiga é muito vida, cara. Pega pra mim um molho, por favor. A gente vai colocar um pouco de manteiga aqui. Ele realmente já ganhou uma consistência. Mostra ali pro pessoal tá do molho. Olha nosso molho, que coisa mais linda. A gente tá aqui para ensinar o pessoal a cozinhar, mas é para cozinhar direito. Porque tem muita rasgueiragem por aí. Então nós vamos colocar aqui, ó, o nosso molho embaixo. E nós vamos colocar a nossa costelinha, que está aqui, costelinha, né? Costelinha, pô. Não é brisket? No dia que a gente fizer brisket, a gente vai te trazer de volta para você vir comer. E aí nós vamos fechar ela bem direitinho. Fecha bem durinho, bem fechadinho. Virou, para que ela fique toda bem selada. Cara, eu sempre vi esses preparos, então agora que eu tô entendendo que a importância do papel alumínio é para jogar lá em cima a temperatura para ela terminar de derreter. Isso aqui vira quase que uma panela de pressão. Entendeu? Eu vou passar mais um aqui só para dar a última selada nela, porque ela é um pouquinho grande, essa costela. E aí, pessoal, essa hora que você de casa vai levar para o seu forno, tá certo? Lembre-se, eu peguei no osso, eu não quero o osso para baixo. A gente defumou com o osso para baixo, ou seja, com a carninha dela para cima, pegando fumaça. Agora nós vamos assar com essa carne encostando nesse molho. Agora o osso tá para cima, a parte dura tá para cima. E aqui é onde ele vai cozinhar agora e vai caramelizar dentro do nosso pit ou do nosso forno. Vou levar lá e nós vamos voltar para terminar nossa salada. Com certeza. Enquanto a gente finaliza a nossa salada de batata, queria falar mais um pouquinho do homem.
pro Salomão realmente ser doutrinado por Patrick Mahomes. Eu não sou um cara muito de acompanhar jogos do Kansas City Chiefs, mas eu vi um monte de highlights do cara. E o Mahomes é uma figura impressionante. Acho que o Nardini pode falar com maiores detalhes, mas me marcou realmente o atleticismo diferenciado, um cara que parece que não ceder à pressão, né? Quando tá tudo desmoronando, ele ainda tá terminando de procurar para quem ele vai arremessar, às vezes desengonçado, quase caindo, ele ainda lança um míssil e bota a bola na mão do cara. Quando você acha que tá tudo perdido, Patrick Mahomes diz, não está perdido. É mais ou menos isso, né? Ele é esperança. Tem uma capacidade de improviso, assim, sobrenatural. Às vezes, é tanta confiança, é tanto eu me garanto, que, cara, o começo da temporada passada foi muito preocupante, porque o Mahomes estava irreconhecível. Pressionado, lançava interceptação, só que, cara, chegou o fim da temporada e ele resolveu jogos em 13 segundos, como resolveu contra o Buffalo Bills. Então, é um cara de extrema capacidade de leitura do campo e mesmo que a casa caia, ele tem uma forma de se livrar da bola com qualidade. Seja caindo, seja uma mecânica diferente, esse passe por baixo que ele faz que é muito característico. Esses dias rolou na internet, agora ele tá fazendo um passe por trás das costas como se fosse basquete. Só falta ele fazer isso num jogo. Mas também não dá para duvidar. Enfim, é um cara de muita caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta dele é vasta, cara. Ele cava. Ele se livra com as pernas, ele se livra com o braço. Então é um cara muito diferente, muito diferente. Ele tem um irmão, não sei se você tá sabendo, mas rola uma parada meio Ruth e Raquel ali na família Mahomes. Pra vocês que são da geração XY, Nossa, vocês não eles não sabem quem é Ruth e Raquel, gente. Quem eles são que é Mulher de Areia, gente? Como é o nome do figura? Jackson Mahomes, o TikToker polêmico. A profissão dele é irmão do Mahomes. Você precisa O que foi que esse babaca fez? O cara, inclusive a gente falava sobre como as torcidas são respeitosas, mas ele já transcendeu em alguns momentos. Já dancinha em cima de símbolo do logo do outro time, joga água em torcida adversária. Joga água na cara dos torcedores, era dos Ravens. Cara, 90% das vezes que ele aparece fazendo dancinha no TikTok, o Kansas City Chiefs toma um pau. Além de tudo, é o Zica. É o Ziquinha. Meu Deus do céu. Cara, o Mahomes é o dono de Kansas City, o irmão dele talvez não possa nem pisar lá. Olha... Mas que bosta, o irmão dele não bota do louco nele, não? Não é possível, né? Não é possível. Pessoas, vocês que são já da juventude, do TikTok, não sejam esse TikTok. Não façam, sejam legais, espalhem o amor, a fraternidade. Não vai cuspir na cara do coleguinha. Porque você vai pegar um murro na sua boca aqui no Brasil. Pô, imagina, você ser o irmão do Mahomes e você ser um Mahomes que não é um atleta de ponta e ser um pentelho da internet. Nossa. Pô, aí você tá me tirando, não é possível. É muita zica, assim. Essa me parece ser a única parte ruim do Mahomes, cara, porque de resto ele é extraterrestre, assim, ele é fora de série. Ele tem esse pequeno probleminha, que também não é nem ele, né, é a família. Né? Família é sempre um problema. E deixa eu te perguntar, e nessa temporada, quem mais? Tem outros jogadores de outras equipes que são também promessas? Então, na mesma conferência, eu falei em Buffalo Bills aqui, porque o Buffalo Bills foi esse time que perdeu pro Kansas City Chiefs, no detalhe, assim, um dos grandes jogos da história da NFL. Foi simplesmente espetacular, um jogo que foi decidido nos últimos 10 segundos de partida, com o Mahomes levando para a prorrogação, enfim. Então eu acho esse time muito forte, e tem um quarterback também que é muito bom, que é o Josh Allen. Um cara extremamente forte. Também apoiado por bons recebedores, é um time que agora tem um jogador de defesa que é muito bom, que foi campeão com os Rams, que é o Von Miller. Então é um time que pode dar muito trabalho. E assim, a coisa se transformou tanto que os principais quarterbacks da liga, jovens principalmente, promissores, estão na Conferência Americana. A NFC ficou com os quarterbacks craques, porém tiozões. Tom Brady, Aaron Rodgers. Agora o Russell Wilson saiu da NFC, veio para a NFC para jogar no Denver Broncos. É mais um talento, não é um cara novo, mas é mais um talento. Então, a maioria dos bons quarterbacks está na Conferência Americana. A briga promete ser muito, muito insana. Tem duas divisões, principalmente, que devem ser muito, muito legais. A NFC West perdeu um pouquinho com a saída do Russell Wilson, é verdade, mas ainda tem bons times ali para brigar. E a AFC West,
que tem o Kansas City Chiefs, tem o Las Vegas Raiders, que agora tem o Davante Adams, que era recebedor do Green Bay Packers e foi jogar lá, é um cara muito forte. O próprio Denver Broncos, que chegou, o Russell Wilson, e já era um time forte, faltava um quarterback, não falta mais. Então, tem os Chargers também, que tem o Justin Herbert, que é um cara que também de braço muito bom, ótimo quarterback, jovem, promissor. Então, eu acho que essa divisão vai ser assim alucinante, a briga na NFC West vai ser muito, muito legal. O hype tá gigante. Eu tenho certeza que você vai acompanhar essa temporada. Daqui pra frente, a gente vai assistir junto, Vamos assistir junto, pronto. Assistir junto, mas se você atender seu telefone... Tem uma pessoa que tem um problema... E o cara vai lavar tem uma pessoa que tem lavar roupa suja bem aqui. Cauê Moura. Eu não sei o que ele faz com o celular dele. Você manda uma mensagem, depois de dois meses, ele responde. Você liga, eu não sei onde ele enfiou. Onde você guarda seu celular? Eu tenho uma ideia de onde você enfia esse celular. Cara, a minha mãe mandou mensagem pra minha irmã falando... Sua mãe mandou mensagem pra mim! Aí a minha irmã mandou mensagem pro meu pai falando, fala pro que eu responder. Então, assim, esse é o meu respaldo. Se eu perco jobs e decepciono meus pais porque eu não respondo ninguém, é porque o problema é mais sério. Não é pessoal. Não é pessoal, pode acreditar. É um problema sério que eu tenho que levar pra terapia. O que eu posso fazer? Vamos falar de comida e futebol americano? Inclusive, pra falar de comida... Vamos agora, a minha batata tá cozida, vou levar ela para dar uma resfriada rapidinho. Vamos voltar para finalizar nossa costelinha e nossa batata? Então vamos lá. Ai, que cheirinho bom. Tá com fome? Muita. Também um homem desse tamanho. Gente, por favor, vocês dois fiquem aqui. Diretor, a gente tá precisando de uma serra-fita aqui para cortar esse negócio aqui. Tá difícil. Viu? Contrate maranhenses. Os maranhenses são baixinhos. Olha aqui. Disseram que minha comida tá demorando muito, estão comendo meu picles da minha receita. Ah, isso aqui é só uma entradinha. Estamos na expectativa. Mas agora, enquanto eu faço a minha salada de batata, desce o Léo Dias, eu quero fuxico. Quero fofoca! Quero dedo no cu e gritaria. Isso, meu garoto! Grito no cu e dedaria, como já disse meu amigo Ramiro. Pô, mas você não... Pode fazer uma versão, assim, que dá pra ir pro ar, tipo... Cara. De repente até sem citar nomes, mas eu imagino que trabalhando no meio, alguma informação chega. Nem que seja de profissionais da área também. Que cobra! Entendeu? Não, tem... Entendeu? Não sei. Cara, coisa. uma fofoca. É uma saia justa foda essa, tá? Não, essa ajuda total, assim... A NFL, de maneira geral, ela lida muito mal com temas delicados. Por exemplo, no ano passado, pela primeira vez, um jogador se declarou gay. O Cal Nassib. Tudo bem? Tudo certo aí? A gay deu piti dela, né? O jogador do Las Vegas Raiders. Certo. Foi o primeiro, botou a cara, falou, foi super bem acolhido no vestiário, segundo ele mesmo. Acho que dessa vez, não sei se lá te lembra de alguma coisa diferente, mas, cara, não houve um tratamento ruim, hostil, discriminatório, nada disso. Então, pareceu algo beleza. Acontece que acabou o contrato dele, ele saiu dos Raiders e está sem time para a próxima temporada. Entendi. O que você acha? Ele é bom jogador. Eu acho que ele tem espaço. Agora, não sei até que ponto a decisão dele de revelar influencia na não contratação dele para um novo time. Certo. Não tenho essa informação. Não sei se é preconceito, se não é preconceito. O fato é que ele é o único a fazê-lo. A repercussão inicialmente foi boa, foi muito bem acolhido, só que agora ele está sem time. Sim. Então... Aconteceu anos atrás, quando o Colin Kaepernick, né, foi se manifestar ali meio que politicamente, e aí, coincidentemente nunca mais teve vaga. Nunca mais arrumou vaga. E é um cara de qualidade incontestável. Então, tem outros tantos casos, por exemplo, os casos de violência doméstica que não são endereçados da forma como deveriam pela liga. Então, tem essas coisas aí que a NFL precisa... Tem muito a melhorar ainda, muito a melhorar. Tá muito melhor esse tipo de coisa. Mas assim, fofoca, cara. Ah, não, mas eu acho que fugiu bem até. Falou legal. Não? Salomão não tá satisfeito? Eu tô, mas é que... Tá mais ou menos. Não é isso. É porque é complicado eu ser um homem gay e escutar isso. Porque eu também convivo num meio, é o meio do churrasco, não é um meio assim, gays, mulheres, não é.
E a gente entende hoje, no século XXI, hoje em 2022, a gente tem que escutar que isso ainda influencia na carreira de alguém. Isso ainda dói na gente, porque a gente sabe o que a gente passou. Nós que somos millennials, a gente que veio do final da década de 80, a gente sabe qual foi o processo dos anos 90 e os anos 2000 pra gente chegar até aqui. Gente que veio muito de trás, gente que foi os baby boomers, sabem o que passaram. E a gente chegar aqui agora, no mundo do TikTok, onde todo mundo pode ser o que quiser, a gente ainda ter isso no esses esporte, resquícios, né? Esses resquícios ainda me dói isso. Porque não era, né? Não era pra ser. Não, sem dúvida. Mas de repente essa primeira atitude vai motivar, de repente, ele esteja começando um movimento, né? Eu acho que talvez com mais caras se declarando assim, a coisa tenda a ser mais aceita, né? Por mais que não, assim, deveria ser aceita desde sempre, mas acho que é uma tendência que se cria, né? Não deveria ser um fator, né? Não devia estar sendo discutido, não devia estar sendo conversado. Sim. Não devia ser um tabu. Não devia, de jeito nenhum. Assim, eu liguei. Ok. Exato. Agora, tem outros tantos casos aí que a Liga não trata bem, assim... vou lembrar de um recente aqui, só de fofoca. No ano passado, o Aaron Rodgers demorou para renovar o seu contrato com o Green Bay Packers. Ele bateu o pé, parecia que não ia renovar, porque discutiu forte lá com o general manager do time. A coisa andou, começaram a especular. No dia do draft veio uma notícia de que ele estava indo ou para Denver ou para Las Vegas. Simplesmente no dia do recrutamento. Ele acabou ficando depois, diziam que ele queria ir atrás da namorada, que era de Hollywood, que ele queria estar mais perto, coisa do tipo. Ele acabou renovando, pagaram obviamente um caminhão de dinheiro para ele, e aí ele está mais uma temporada no Green Bay Packers. Dessa vez ele se apresentou, tá fit inclusive, fizeram uma montagem espetacular esses dias aí. Quem era o ator mesmo? Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage. Ele e o Nicolas Cage, com ele cabeludo, o Nicolas Cage cabeludo, tá e eles igualzinho, são muito cara. parecidos. Tá muito igual, mas tá muito igual. Eu sei quem que é. Tá muito igual. O Nicolas Cage em Conair, acho que a sua versão mais Aaron Rodgers, ou não? Ou atualmente eles se parecem mais. Enfim, eles são muito parecidos. Cara, então... Mas assim, de fofoca, cara... mas posso estar falhando aqui, mas não... Não, mas tá bom. O próprio Aaron Rodgers não vacinou, né? Ele foi na homeopatia. O Aaron Rodgers fez esse movimento de a questão do Aaron Rodgers anti-vax. sem vacina. É verdade, ele tinha mentido. Falou em tratamento alternativo. Tratamento alternativo. O Antônio Brown, que falsificou o cartão de... O AB, o Antônio Brown, é verdade. Antônio Brown falsificando, bem lembrado. Tinha esquecido da questão das vacinas, bem lembrado. Tem, gente que absurdo! Pois é. Tratamento homeopático, é um tratamento alternativo. Entendeu? Eu não falei O Aaron Rodgers, ele usou a semântica ali pra tentar escapar desse migué, dizendo que estava imunizado, mas não era vacina em momento nenhum, entendeu? Os jogadores, eles podem entrar hoje, se bem agora eu creio que deva ter Agora flexibilizou. uma flexibilização, mas eles conseguiram, no pós-ápice da pandemia, voltar a jogar sem vacina? Então, alguns não vacinaram e tinham que se sujeitar às políticas locais sanitárias. Sanitárias, mas assim, o Aaron Rodgers meteu essa, o Antônio Brown meteu essa. Na NBA aconteceu um monte de casos, por exemplo, o Kyrie Irving na NBA não jogou boa parte da temporada porque em Nova York não podia de jeito nenhum. O que era surreal, não surreal, mas o que aconteceu? Vai cair um pouquinho? Nada! Continua. É bizarro, exatamente, porque o Kyrie Irving podia jogar alguns jogos fora por causa da situação sanitária, né, de quando eles viajavam, mas em casa ele não podia jogar. Exato, Pois é. exato. Tentaram driblar, mas não houve lá muito sucesso, não. Nossa salada de batata tá pronta. Essa salada de batata, como você fez exatamente? Eu vi que tinha um monte de ovo picado ali, a batata tava cozinhando. Pois é, cadê o ovo? Falta o ovo. Olha aí, lembramos. Qual foi o procedimento aí até esse momento? Você cozinha a batata picada com casca. Pode tirar casca, mas eu prefiro com casca. Metade dessa batata, quando ela estiver bem macia, você amassa, transforma num purê. A outra você deixa grande. O que vai acontecer? Isso vai dar 2 texturas de batata e vai ficar aquela salada de batata bem grossa, sem aquele gosto muito forte de maionese. Aí você entra com maionese, mostarda, picles, água do picles, esse é um dos segredos. O caldo do picles, ele tem tanto sabor e ele não tem uma acidez tão forte. Mas você coloca um pouquinho de vinagre só pra dar... Só aquele... Só um toquezinho, só um zing. Vai dar um zing. Um zing.
E aí você entra com sal, pimenta do reino, talo de salsinha, você pode usar salsão, mas estamos fora da época de salsão, não tem salsão em lugar nenhum. Talo de salsinha, eles são da mesma família, então você pode utilizar. Gosta de coentro? Pode botar coentro. Eu sou do time coentro, que é Nordeste. Time coentro, também gosto. Eu sou do time coentro. Também gosto. E cebolinha. Isso é um milagre, hein, cara? E ovo. É verdade. Nunca houve tanta aprovação de coentro por metro quadrado nessa gravação. A pessoa que vai numa gravação minha e não gosta de coentro, ela está ferrada. Então pode me chamar mais vezes. E aqui, finalizar com ovinho cozido, porque não é salada de batata americana sem aquele ovo cozido picado. E você tem essa cremosidade, esse acabamento da salada de essa batata. parada do metade purê e metade inteira é o que dá realmente essa cara da essa é muito característica, exatamente, né, da salada de batata, potato salad. E lembrando, essa batata tem que estar fria. Bruno, cozinhei a batata, ela tá quente, eu posso fazer? Não! Como você coloca? Pega essa batata, coloca ela na água com gelo, joga ela na água com gelo, deixa ela lá 5 minutinhos, resolvido. Antes de cortar, você diz ela inteira depois de cozida? Ela já picada, já picou, cozida, saiu do fogo, certo. banho maria invertido, joga ela na água com gelo, Perfeito. dá o choque térmico. Branquear. Branquear é o inverso. Branquear é pegar algo cru e jogar ela numa água com algum elemento químico. Por que elemento químico? Porque quando a gente branqueia, a gente está mais pensando na cor, na pigmentação do que na textura. Manter de vegetal, principalmente. Exatamente. Então, quando a gente está trabalhando com clorofila, com alimentos verdes, a gente trabalha com uma água mais alcalina. Ou a gente coloca só sal, ou coloca um pouquinho de bicarbonato. Quando a gente está trabalhando com algo que seja vermelho, vinho, beterraba, alguma coisa, a gente trabalha com acidez, então é a água com vinagre. Perfeito. Tá certo? Aí você banha rapidinho, 30 segundos, menos de 1 minuto, e joga na água com gelo, que é o banho, que é o choque térmico. Aí você ativa aquela pigmentação, o bicho fica brilhando, e você fica com um alimento super bonito. Perfeito. Vamos servir? Fome? Vamos comer? Vou pegar uma costelinha pra gente comer finalmente. Pelo amor de Deus. Pode ajoelhar agora ou daqui a pouco? Come de joelho agora ou daqui a pouco? Nossa, velho. Você acha que eu ia trazer aqui pra quê, bebê? Passar vontade? Que é isso, hein, meu? Olha que brilha, cara. O que você acha? Dá pra se ver no espelho aqui, ó. Dá, mas a gente vai dar o acabamento dela aqui agora. Ainda vai um... Ainda vai um Vai um barbecue extra. chablau aqui, ó. Chablau é um bom termo. E aí, a nossa costelinha do Kansas City Chiefs. do Kansas está entregue. Vamos ver se ela tá macia? Vamos ver. Você cortou que nem manteiga. Ela tem que estar dessa forma. Super macia ao ponto de desmanchar, mas sem desmanchar ainda. Esse aqui é o ponto do bite, é o ponto americano que você consegue tirar o osso, mas você consegue comer ela com a mão. Então nós vamos dar uma... Enquanto você vai servindo, eu queria fazer uma última pergunta pro Nerdinho. Vai, a rocha. Pô, é um negócio pra gente ver no futuro, pra gente... Eu queria saber o que você almeja, qual que seria pra você o ápice da sua carreira, pra que a gente possa ver um dia isso acontecendo. Cara, assim, o Super Bowl tá entre as melhores coisas que eu já fiz na minha vida trabalhando. Então eu gostaria de fazer mais alguns. Mas a minha grande paixão mesmo, e eu tenho o orgulho de dizer que desde 2000 eu só não fui à Olimpíada de Tóquio, fui a todas as outras entre Olimpíadas e Paralimpíadas, é narrar a Olimpíada mais algumas vezes. Cara, porque aquilo ali são 15 dias de sonho mesmo. Imagino. Você multiplica o Super Bowl por 15, você vive 15 dias aquela loucura. Nossa. Você trabalha que nem um camelo, você termina exausto, mas você fala, uau, Cara, eu tava nas o Olimpíadas. tanto de coisa que aconteceu aqui. E, cara, é presenciar a história o tempo todo. Então, a Olimpíada pra mim é o ápice. Assim. Incrível. Eu amo estar naquele ambiente, assim, Eu adoraria genial. viajar para uma Olimpíada. Eu estive nas Olimpíadas do Rio, passei ali uma semaninha, vi a disputa do ouro do basquete. Foi incrível. Agora, imagina eu viver isso trabalhando de perto o tempo todo, do começo ao fim. Deve ser muito cara. É especial. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um parque de diversão. Pra quem gosta de esporte, é um parque de diversão. Incrível. Eu Incrível. imagino. Você vai estar nas Cara, Olimpíadas eu esse sou ano? comovido com isso aí, cara.
Olimpíadas 2024, Superstar, em Paris. 2024. Esse ano é Copa, eu tô ficando doido. Exato. Velho, olha isso. Olha o tamanho, cara. Parece uma fatia de bolo. É incrível. É o bolo do Kansas. É o bolo do Kansas. Nossa, velho. Pega o garfinho aí pra vocês aqui na primeira gaveta, ó. Garfinho, dá uma toalha de banho, cara. Fica à vontade, né? Garfos e facas. Perfeito. Não, é garfo, porque você vai comer isso com a mão, querido. Ah, sim. Você não vai fazer uma salada desfeita de dessa batata pra eu vou mim. precisar de Nossa, faca. olha isso. Tá bom, vamos guardar a faca. Aqui pra você. Antes da gente comer, eu queria lhe agradecer imensamente por você ter passado esse dia aqui com a gente. Eu que queria agradecer. Incrível. A gente aprendeu, o que a gente aprendeu hoje aqui foi Eu realmente também, eu sou um metido a muito besta na válido. cozinha, saiu um pouco mais informado, bem mais Você informado. vai fazer um molho barbecue daqui pra frente, é 7. Oh, em casa, nada de comprar molho pronto. Por favor, não faça isso. De jeito nenhum. Agora vamos ao trabalho. Podemos Dá morder? um tchau pro moço. Ah, não, mas é claro, a gente tá... Pô, pra mim foi uma realização mesmo incrível. Obrigado de verdade, Isso, né? eu que agradeço. Pô, grande prazer mesmo contar com a sua presença. É que eu tô salivando, então eu tava... Já tá difícil falar. Eu quero lembrar, inclusive, a galera aqui, siga a gente, pô, se inscreve, acompanha a gente aí nas redes sociais, deixa o seu like pra demonstrar que gostou. Pô, um programa incrível como esse, um trampo sensacional como esse aqui do Salomão. Ai, eu tô difícil até de Vamos falar. lá? Vamos comer, vai. Vamos nós? Vamos. Acho que deu certo. Nossa senhora. Que é, meu? Tá bom? Nossa, Tá velho. picante do jeito que eu gosto. Salada também é bom pra caralho. Que loucura, velho. Você come a salada com ele, dá o... Nossa, isso daqui é uma das melhores comidas que eu já comi na minha Que vida. loucura, cara. Deu pra resgatar um pouquinho do espírito lá Nossa do Arrowhead? senhora. Sabor de Kansas total. Olha aí. Total, cara. Isso me parece um Não. grande sucesso. Cara, sério, Obrigado por Foda. ter trago pra gente o espírito de lá. foda. E a gente também fazer Obrigado uma a você por coisa fazer legal. reviver isso, cara. Que é isso, Meu Deus, querido. que coisa incrível. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, nos sigam nas redes sociais. Olha aí. Olha aí, bebê. É Vai. aí que você sabe que está no ponto correto. Agora vamos morrer de comer. Um beijo pra vocês. Mua! Tchau. Nossa, cara, que negócio absurdo. Caralho, tá diferente, Cortaram? velho. Nossa. Meu Deus do céu. Cortou. Tá bom? Nossa senhora.